Deus quer te levantar como profeta, mas não é para massagear a lepra de ninguém. É para ser profeta e dizer para o irmão: irmão, eu te amo, mas está errado. Tenhamos a dificuldade, se arrependa, levante a mão para Deus e peça: Senhor, eu arrumei, mas tem misericórdia, meu Pai, eu pequei, me abençoa. Que conta até quando o Senhor está no teu quarto e faz os teus planos, o Deus desse homem fala para ele. Negócio seu, Deus vai te abençoar, tá? Através da sua vida, muitas pessoas virão. Receba a cura, meu irmão. Diga, em nome de Jesus. Amém. Agora! Louvado seja o nome do Senhor pela sua vida. Mais uma vez estamos juntos. Deus nos dá oportunidades de estarmos no programa Liberto pela Palavra, e é uma honra ter você com a gente. Esse programa é feito do coração de Deus para o seu coração. Eu tenho certeza que você não colocou nesse canal à toa. Tenho certeza que Deus quer falar com você e vai falar com você. Então fique com a gente, não mude de canal, tá bom? Você vai ouvir uma boa palavra, você vai cultuar com a gente, e eu tenho certeza que Deus vai abençoar a sua vida. Convide aí a sua família, sua esposa, seu marido, convide alguém para estar junto com a gente nesse momento precioso, tá bom? E logo após eu volto para a gente orar juntos também. Fique com a gente e ouça o que Deus tem para falar ao seu coração. Até daqui a pouco. Tchau, tchau. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo.
Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavra de vida eterna. Pra onde eu irei? Se ela deixou, abra sua Bíblia. Evangelho do Senhor Jesus, que segundo escreveu Mateus. O capítulo é o de número 14. Versículo é o de número 22. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Mateus capítulo 14, versículo 22. Desculpe, acho que eu falei 22. É o capítulo 14, versículo 22. Amém? Amém, pessoal? E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão. Diga glória a Deus. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os seus discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Quando estão comigo, diga glória a Deus. Respondeu-lhe Pedro, preste atenção, porque o cerne daquilo que Deus colocou no meu coração começa agora. O cerne está aí. O veio aí. Respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou, dizendo: Senhor, socorre-me. Repita após mim. Mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo. E vocês não gostaram dessa parte não? Falaram entre os dentes. E começando a ir para o fundo,
clamou dizendo: Senhor, socorre-me. A gente fecha com esse versículo. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? Repita após mim. E logo Jesus, preste atenção nisso, estendendo a mão. Preste atenção nisso, estendendo a mão, segurou-o. Tá bom. Pai, nada aqui nos impressiona, porque há uma expectativa no nosso coração de ouvir a Tua voz, e essa expectativa nos trouxe até aqui. O nosso coração já está arado e adubado pela adoração, preparado para receber a Tua palavra. Fala-nos, Deus. Fala, porque o Teu servo ouve. Fala, porque a Tua serva ouve. Fala-nos, Senhor. Fala-nos não o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. Fala forte. Fala, Senhor. Fala conosco. E que as minhas limitações não sejam empecilho para o Senhor falar. Que o Senhor fale, em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim, há dentro de nós, dentro de cada um de nós aqui, um tensionar da razão e a fé. Há dentro de nós esse tensionar. É invisível. Na maioria de nós, ele funciona intencionalmente, mas esse tensionar da razão e a fé existe dentro de nós. Ele puxa para um lado e puxa para o outro, e isso acontece todo dia. Está aí dentro de nós. E por que existe essa tensão dentro de nós entre a fé e a razão? Porque a gente vive no mundo da razão. Apesar da gente saber que o mundo é invisível, o mundo da fé existe, mas o mundo da razão é mais real, porque a gente vive nele, a gente habita nele. Então esse tensionar acontece todos os dias, quando a gente acorda. E algum de nós até no sonho, quando está dormindo, tem esse tensionar dentro de nós. E esse tensionar dentro de nós, que na maioria de nós é intencional, ele acaba produzindo sofismas, acaba produzindo esse tensionar todo dia, da fé com a razão. Ele acaba produzindo dentro de nós sofismas, e essas sofismas amadurecem para o medo. E quando essa sofisma amadurecem para o medo, esse medo se instala. E esse medo se instalando, ele acaba virando uma patologia espiritual. E aí Deus tem que trabalhar para desinstalar esse medo. Deus tem que entrar na nossa mente, no nosso coração, para desinstalar isso. Porque se isso ficar aí, vai produzir outras coisas, vai nos levar a outras coisas. Repare que sempre Jesus, em várias situações, ele sempre foi a palavra dele: não tenha medo, não temas, não tenha medo, não tenha medo, não tema. E diz
Diz a teologia que na Bíblia tem 365 vezes não temas. Ou seja, para cada dia do ano tem uma palavra de Deus: não tenha medo, 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 não tenha medo. Há uma insistência de Deus em falar na sua palavra: não tenha medo. Porque Deus sabe, se essa sofisma evoluir para medo, e esse medo se instala, ele é uma patologia espiritual. Existe uma proposta no texto. Bota o versículo aqui para mim, deixa aqui, por gentileza. Existe uma proposta de Deus nesse texto, e a gente vai entender essa proposta. E a proposta é a seguinte: a proposta de Deus é a seguinte, para as nossas vidas por que Pedro afundou? Se a gente fizer uma leitura do texto correta, a gente vai entender que Pedro obedeceu. Jesus manda ele entrar no barco, ele vai. Jesus manda ele passar para o outro lado, ele vai. E depois o vento é contrário dentro do barco, Jesus vai andando por cima do mar. Ele então identifica que é Jesus, e ele pergunta: Senhor, se é tu mesmo? Ele quer ter certeza que é Jesus. E Jesus diz: sou eu. Então ele quer ter certeza: é o Senhor mesmo? É Pedro, sou eu. Então faz o seguinte: se é o Senhor mesmo, então manda eu ir ter contigo. Aí Jesus disse: vem. Se Pedro faz tudo certo, se Pedro obedece, se Pedro chama a palavra e tem uma resposta da palavra, Pedro não resolve descer do barco, não, ele espera uma ordem. Ele faz uma pergunta e espera a resposta para obedecer a ordem da resposta. Ele pergunta: é o Senhor mesmo? Sou eu. Então, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo. Jesus podia falar: não, Pedro, sou eu, mas fica aí. Ele ficava. Mas a ordem é: tá bom, vem, tá certo, pode vir. Ele então obedece tudo isso. E a pergunta é: por que ele afunda? Por que às vezes a gente afunda? Mesmo tendo promessa, a gente afunda. Por que mesmo vindo à igreja, a gente afunda? Por que mesmo orando, a gente afunda? Por que mesmo obedecendo, a gente afunda? Por que mesmo a gente ouvindo Deus, a gente afunda? Por que Pedro afundou? Olha só, está tudo politicamente correto. Pedro estava no mar porque obedeceu a Jesus, e depois veio um vento contrário. Isso aqui não era nem tempestade, é vento contrário. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha o texto, esse texto só está em Mateus, não está em João, não está em Marcos, não está, só Mateus. O que dá mais veracidade ao texto, porque Mateus estava presente no barco. Mateus era um daqueles que estavam no barco. Então Mateus está narrando o que ele viu, porque se fosse João, não estava no barco. Ou melhor, se fosse Marcos, não estava no barco, nem Lucas estava no barco, mas Mateus não. Mateus estava. Então Mateus está narrando o que ele viu. Ele viu Pedro descer do barco, ele viu Jesus vir andando por cima do mar, ele viu Pedro perguntar: é o Senhor? Ele ouviu, e ouviu a resposta: sou eu. E aí Pedro vai lá: posso ir? Aí ele ouviu a resposta: vem. E a minha pergunta é: por que a gente afunda? Por que na igreja, a gente está na igreja e tem coisas que não dá certo? Por que mesmo amando Jesus, a gente se frustra? Por que mesmo a gente na igreja, a gente largou o mundo, a gente ama Jesus,
E tem coisas na nossa vida que não dão certo. A gente afunda. E por que Pedro afundou? E por que a gente afunda também? Eu li esse texto e isso me chamou a atenção. Por que Pedro afundou? E por que eu afundo? Por que você afunda? Olha para o seu irmão, pergunta para ele assim: por que Pedro afundou? E por que a gente afunda? Eu não sei se eu vou conseguir responder a você corretamente. Eu não sei se, mas isso tem me ajudado demais. Eu não tenho aqui a presunção de querer responder isso. Não venho com essa presunção. Esse pensamento tem me ajudado demais a entender isso, porque a gente afunda. Às vezes eu fico pensando porque eu tive que passar coisas que eu não gostei de passar. Por que aconteceu coisas na minha vida que eu não... Se eu pudesse voltar lá, eu tirava essas coisas. Eu tirava isso, eu deletava. Eu mudava isso. Mas por que eu passei? Deus poderia evitar. Deus, a sua onisciência. Eu amo a Ele e eu não queria passar por aquilo. Eu não deveria passar por aquilo. Por que passei? Por que afundei? E ali, olhando esse texto, eu encontrei algumas respostas para mim, que eu quero dividir com vocês. Tem me ajudado demais. Primeiro, Pedro fez tudo certo. Pedro obedeceu. Pedro vinha para o culto. Pedro era dizimista. Pedro era ofertante. Pedro obedecia a liderança. Pedro ouviu a voz de Deus. Pedro foi. Pedro perguntou se era a vontade de Deus e foi respondido: vem. E ele foi. Pedro fez tudo certo. Pedro estava dentro de uma obediência. Pedro estava dentro da obediência. Mas na hora que Pedro foi tomar a atitude de sair do barco, na hora que Pedro saiu do barco para encontrar com Jesus, olha só, aqui atrás está tudo certo, aqui atrás está tudo correto. Pedro obedeceu, Pedro fez tudo certo, Pedro ouviu a palavra, Pedro fez tudo certo, daqui atrás está tudo certo. Mas quando Pedro saiu do barco, ele afundou, porque olhou para o vento. Eu vou repetir, para cá, para lá, estava tudo certo. Pedro jejuou, Pedro fez a campanha direitinho, Pedro leu a palavra direito, cumpriu a ordem. Mas na hora da atitude, na hora de sair do barco, na hora de andar, ele perdeu o foco. Ele fez tudo certo. Na hora da atitude, ele olhou para o vento. Na hora da atitude, em vez de ele olhar para Jesus, ele olhou para o vento. Ele fez tudo certo, ele jejuou, ele obedeceu, ele buscou, ele dizimou, ele ofertou. Na hora da atitude, na hora de andar, na hora do negócio, ele olhou para o vento. Na hora de andar, o foco dele não era Jesus. Na hora da atitude, o foco dele não era Jesus. Na hora que ele precisava fazer o que ele aprendeu, o foco dele não era Jesus. E esse é o problema com alguns de nós. A gente faz tudo certo, a gente vem à igreja, a gente largou o mundo, a gente obedece, a gente tem disposição de obedecer, a gente ama Jesus. Mas na hora da atitude, o nosso foco não é Ele. A gente olha para o vento, a gente desvia a visão, a gente deixa de olhar para Ele, Ele deixa de ser o nosso alvo. Pedro fez tudo certo, mas na hora da atitude, Jesus deixou de ser o alvo dele.
Olha o que o texto diz, sentindo o vento forte. Ele estava indo tão bem, gente. Ele falou com Jesus, ouviu a voz de Jesus, falou com Jesus, quis saber se era a vontade. Jesus respondeu, é a vontade. Ele desceu do barco e na hora de andar, ele olhou para o vento. Fez tudo certo. No final ele olhou para o vento. No final ele perde o foco. No final ele não olha para Jesus, ele olha para o vento. Na hora de andar, na hora do milagre, na hora do sobrenatural, ele olha para o vento e não para Jesus. Ele perde o foco. E assim acontece com ele. A gente faz tudo certo, a gente vem para a igreja, a gente vem para o culto, a gente obedece, a gente ouve a palavra, a gente diz agora vai, a gente tem promessa, a gente confia, mas na hora a gente perde o foco. E a gente precisa entender que o foco tem que ser Ele. Se a gente obedecer, se a gente jejuar, se a gente vir para a igreja, se a gente fizer a campanha, se a gente fizer o propósito aqui e o foco não for Jesus, vai afundar, vai afundar, vai afundar. Se o foco não for Ele, vai afundar. E essa é a confusão. A gente faz tudo certo e afundei por quê? Porque o foco não era Ele. Poxa, pastor, não entendo. Eu venho para a igreja, eu oro, eu jejuo, eu leio a palavra, eu obedeço a palavra. Pastor, por quê? Porque o foco não é Ele. Se eu obedecer a palavra, se eu vir para a igreja, se eu jejuar, se eu fizer o propósito e o foco não for Ele, vai afundar. O foco tem que ser Ele. O foco é Ele, é para Ele, é por Ele. É por isso que Romanos vai dizer, no capítulo 11, versículo 36, diz assim: porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Eu vou repetir, Romanos capítulo 11, versículo 36 diz: porque dele, por Ele e para Ele, e nele e por Ele, eu sou dele, você é dele, você pertence a Ele, eu sou dele, essa igreja é dele, é por Ele que nós estamos aqui, é para Ele que nós estamos aqui, tudo pertence a Ele. Há algum mal a gente vir aqui pedir um carro? Não. Mas o problema é quando o foco não é para Ele. Há algum problema a gente vir aqui orar, Deus, eu quero casar? O problema não. O problema é quando o foco não é Ele. Há um problema a gente pedir uma casa? Não. O problema é quando o foco não é Ele. Há algum problema a gente estar aqui e pedir para Deus dar uma vitória? Não. O problema é quando o foco não é Ele. O foco não é Ele, isso vai afundar. Se o foco não é Ele, vai afundar. Pode ser tudo certo. Pode ser debaixo de obediência da palavra, pode ser obedecendo a palavra, pode ser dentro de obediência, pode ser dentro de propósito. Mas se o foco não for Ele, se o foco não for Ele, você vai afundar. Me ajude a declarar isso. Fala para ele, olha só, se você estiver debaixo de obediência, tem que estar mesmo, tem que vir para a igreja, tem que estar debaixo de obediência, tem que obedecer a palavra, mas se o foco não for Ele, isso vai falhar, isso vai dar errado, isso vai dar, se o foco não for Ele, vai dar, fala para o seu irmão, se o foco não for Ele, vai dar errado. Não se iluda pensando que é só suficiente você obedecer a palavra, você escutar Deus, tem que fazer, mas tem que ser Ele, o foco tem que ser Ele. Pedro fez tudo certo, mas olhou para o vento. Olha para o seu irmão, fala para ele: Pedro fez tudo certo, mas não olhou para o vento. Segundo, porque Pedro afundou. Porque não adianta nada eu ter conhecimento.
Tem gente aqui, irmão, que sabe mais Bíblia do que eu. Gente aqui que sabe, irmãos, e nunca se soube tanto da Bíblia como hoje. Tem Bíblia de todo jeito, tem apologética, tem pentecostal, tem Bíblia da mulher, Bíblia do adolescente, Bíblia da criança. Só não tem Bíblia do pet, porque o pet não sabe ler, senão tinha também. Nunca se soube tanto de teologia como se sabe hoje. Nunca se soube tanto. Hoje não existe mais ninguém leigo sentado aí, todo mundo sabe um pouco. Sabe muito de teologia, mas não se sabe nada da prática. Na hora que se precisa usar o que se sabe para andar, afunda. Sabe por quê? O que você sabe não serve para você usar. Às vezes eu faço gabinete com a pessoa, e a pessoa diz: não, pastor, isso aí eu já conheço, esse texto eu sei, isso mesmo. E a pessoa repete comigo e dá outras referências. Mas eu fico olhando, não serviu para fazer essa pessoa andar no sobrenatural. O que ela sabe não serviu. Sabe por quê, gente? E eu vejo todo dia as pessoas virem a mim, que eu sou profeta, sou usado dos dois, e as pessoas vêm a mim dizendo: eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus. E é legal isso, a gente tem que querer ouvir Deus. Irmão, mas está na hora da gente parar com isso de ouvir. O que Deus já tem falado para a gente é o suficiente. A gente tem que ter atitude. Deus já tem falado, amém? Então tem atitude. Que negócio é esse? A gente fica anos e anos só ouvindo Deus e nada acontece, porque tem que tomar atitude. A gente já ouviu e já é suficiente para a gente fazer o que tem que fazer. Gente, Pedro sabia o que tinha que fazer, mas só que na hora que ele precisou o que ele sabia, ele não conseguiu usar o que ele sabia. Ele tinha a própria palavra na frente dele. Tem gente que é assim, sabe tudo de Bíblia, sabe teologia, se der uma oportunidade vai falar mais bonito que eu. Mas na hora que é para usar, na hora que é para andar sobre o mar, na hora que é para vencer os ventos, na hora que é para suportar as tempestades, não consegue usar o que sabe. Não adianta nada, irmão, a gente saber e o nosso saber não ser benefício para a gente. Às vezes eu de leve assim, ó, olha o irmão aconselhando o outro. Irmão, às vezes ele está aconselhando o irmão e ele está precisando mais do que ele está aconselhando. Aí eu fico pensando assim: será que ele não ouve o que ele está falando? Não. Porque se ele ouvisse o que ele está aconselhando o outro, se ele aplicasse na vida dele o que ele está aconselhando o outro, aí ele ia melhorar também. Pedro sabia tudo. Pedro não tinha a Bíblia, Pedro andava com a Bíblia viva. Jesus era viva, a Bíblia viva. Jesus era a palavra viva com Pedro todos os dias. E Pedro sabia tudo porque tinha a Bíblia viva, a palavra viva com ele. Mas na hora que Pedro precisou usar o que ele sabia para andar por cima do mar, ele olha para o vento. Tem muita gente que é assim, que sabe tudo de Bíblia, é um especialista, posta lindo, cada postagem linda, tu olha assim e fala: caramba, esse irmão aqui é fera, essa irmã aqui, olha a postagem dela. Mas na hora de andar por cima do mar, não consegue aplicar o que postou. Dar um conselho. A gente não precisa ouvir mais de Deus. Ai, eu preciso ouvir Deus falar comigo. Não precisa mais não, irmão.
A gente só precisa obedecer o que Deus já tem falado. A gente só precisa tomar atitude daquilo que a gente já ouviu. A gente só precisa obedecer o que Jesus disse: vem, então é para ir, é para andar. Ele não disse que é para ir, então eu vou. Ele, não, mas não tem mais alguma coisa? Não tem mais uma, não, vem. Olha para o seu irmão, fala para ele: você não precisa que Deus fale mais nada com você, só precisa obedecer aquilo que você já sabe. Você precisa ter atitude, usar o que Deus já falou, amém? Usar, caminhar por cima daquilo que Deus já falou, tomar atitude de fé e ir dizer: eu vou, porque Deus falou, eu vou, porque eu tenho promessa de Deus, eu vou. Já tinha uma palavra de ordem sobre Pedro: vem. Era só Pedro ir. Já tinha a palavra para ele andar. Já tinha o caminho preparado para ele ir. Era só uma questão de ir. E o que acontece com Pedro, acontece com a gente também. Já tem uma palavra para você pisar em cima dela. Não vou afundar, afunda não. Se você for na palavra, não afunda. Se você olhar para a palavra, não afunda. É só ir na palavra, pela palavra. A palavra que forma o caminho. É a palavra que forma pra... Não, mas não vai na palavra. É só ouvir a palavra. Olha para o seu irmão: é só caminhar na palavra. Você já tem tudo que precisa. Uma coisa que eu estava pensando esses dias, olhe para mim. A Bíblia diz que Jesus é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Repita comigo. Eu parei aí. Senhor dos senhores. Ué, Ele não é Senhor dos fracos, Ele é Senhor dos senhores. Por que Ele é Senhor dos senhores? Ele é Senhor de quem exerce senhorio. O Espírito dele vem e me faz exercer senhorio. Então, depois que eu exerço senhorio sobre a minha vida, Ele é meu Senhor. Antes disso Ele não é Senhor, Ele é Senhor dos senhores. Ele só é Senhor daquele que recebe a autoridade. Ele só é Senhor. Ele é Senhor, eu pensei nisso, irmão. Ele é Senhor dos senhores. Por que Ele é Senhor dos senhores? Ele te deu a capacidade para andar por cima do mar. Já está aí. Você tem o poder para fazer isso. Você tem autoridade para andar. Você só não anda que não quer. Você só não anda porque olhou para o vento. Se olhar para a palavra, você anda. Mas por que não anda? Porque olhou para o vento. Tanto que Jesus responsabiliza Pedro. Jesus não fala: coitadinho, não conseguiu. Jesus adverte ele: homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu te dei tudo. Eu te dei palavra, eu te dei poder, e você tem autoridade para andar. Por que não andou? Jesus advertiu ele. Jesus não falou a ele: coitadinho, não conseguiu, né? Não conseguiu não. Não. Jesus advertiu. É uma advertência, jogando a responsabilidade por Pedro. Jesus está dizendo: eu te dei tudo. Eu te dei poder, eu te dei palavra, eu te dei autoridade. Você não andou porque não quis. Você não andou porque olhou para o lugar errado. Você não andou porque o teu foco está na direção errada. Eu te disse. Então Jesus não teve Pedro como coitadinho. Jesus teve Pedro como culpado. E Ele é Senhor dos senhores. Quando a gente não anda, Ele não é o nosso Senhor. Ele é o nosso ajudador, nosso médico. Senhor, Ele só passa a ser da gente quando a gente exerce o senhorio. Quando a gente passa a comandar o que nos comandava. Quando a gente passa a ter autoridade sobre aquilo que tinha autoridade sobre a gente. Enquanto a gente fosse dominado, Ele não é o Senhor. Quando a gente passa a dominar
quando a gente passa a ser senhor das coisas que nos dominavam, então Ele passa a ser Senhor, porque Ele é Senhor dos senhores. Aleluia! Onde estão entendendo? Olha para o seu irmão e fala: Jesus é Senhor dos senhores. Jesus é Senhor dos senhores. Jesus é Senhor dos senhores. Olhe para mim. Pedro afundou. Sabe por que Pedro afundou? Isso acontece muito. Porque Jesus estava com Pedro, mas Pedro não estava com Jesus. Eu vou repetir. Pedro afundou porque Jesus estava com Pedro, mas Pedro é que não estava com Jesus. Pedro estava com vento. Pedro estava com problema, mas Jesus estava com Pedro. O problema não é Jesus estar com Pedro, o problema é o Pedro estar com Jesus. E é perigoso quando Jesus está com Pedro, mas o Pedro não está com Jesus. É complicado, mas dá para entender. Olha para o seu irmão, fala para ele: o problema não é o Jesus estar com Pedro, o problema é o Pedro estar com Jesus. Que Jesus estava com Pedro, Pedro é que não estava com Jesus. Olha para o seu irmão e fala: Pedro, Jesus está com você ou você está com Jesus? Porque se Jesus estiver com Pedro, mas o Pedro não estiver com Jesus, vai afundar. Então esse é o problema do Pedro. É que Jesus estava com Pedro, mas o Pedro não estava com Jesus. Jesus estava ali dizendo para Pedro, estava do lado dele. É o que acontece com Pedro. Jesus está falando com Pedro: eu sou contigo. Está usando profeta, está usando a palavra, está falando: eu estou contigo. Mas o Pedro não está com Jesus. Mas Jesus está comigo, tá bom, Jesus sempre está com você. O problema é, a questão é, se você está com Jesus. Às vezes o Pedro está com luta, às vezes o Pedro está com a cabeça cheia, às vezes o Pedro está angustiado, mas não está com Jesus. E aí vai dar ruim, o Pedro vai afundar. Mas Jesus está com Pedro, tá? Jesus está com Pedro, mas o Pedro tem que estar com Jesus. Olha para o Pedro aí, vê se o Pedro está com Jesus. Quantos estão entendendo? Quantos estão entendendo? Agora, quem não aprende a olhar para Jesus na hora do vento, sabe o que acontece? Volta para o mesmo lugar de onde saiu. Está entendendo? Porque tem muita gente que passa anos, está sempre na mesma luta, porque não aprendeu a olhar para Jesus na hora do vento. Para onde Pedro voltou? Para o mesmo lugar de onde ele saiu, para o barco. Era para ele voltar? Não. Era para ele andar no sobrenatural. E olha, quem não aprende a olhar para Jesus na hora do vento, sabe o que tem? Só uma mão. Mão é sobrenatural? Mão é milagre? Não. Mão qualquer pessoa pode dar. Eu posso dar. Qualquer homem pode pegar a mão de Pedro e tirar ele. Qualquer homem, foi isso que Jesus fez. Sabe por quê? Quem não olha para ele não tem sobrenatural. Tem só uma mãozinha para não morrer. Tem só uma mão de Jesus. O texto diz que Jesus pegou ele pela mão, não operou nenhum sobrenatural, só pegou ele pela mão e colocou no barco. Mão, qualquer pessoa pode dar. Mão, qualquer homem pode dar. Não precisa de Deus fazer isso, é só uma mão. Quem não aprende a olhar para Jesus na hora do vento só tem uma mão para não morrer. Só tem um socorrinho para não morrer. Sobrenatural não tem. Sobrenatural não tem. Quem não aprende a olhar para Jesus na hora do vento só tem uma mãozinha para não morrer. Só tem um socorrinho para não morrer. Só tem uma mãozinha, amém, para não se afogar. Só tem uma mãozinha. Por quê? Tem que aprender a olhar para Jesus na hora do vento. Aí fica nesse ciclo vicioso, entendeu? Aí vai, agora vai. Aí não consegue andar, volta para o barco, volta para o mesmo lugar. Aí pensa assim: gente, a mesma prova, há 4 anos que eu vou lá na terça-feira, a mesma prova. Por que a mesma prova? Porque você volta do barco.
você volta para o barco. Volta para o mesmo lugar onde começou. Porque Jesus não é esse negócio não. Jesus só passa, não adianta colar. Você só vai passar quando andar. Andou, passa. Não andou, barco. Andou, andei, olhei para Jesus, não olhei para o vento. Eu consegui. Não, tá bom, vamos embora. Passou de fase, agora é outra coisa. Não andou não, volta para o barco. Volta para a mesma luta. Volta para a mesma tristeza. Volta para o mesmo choro. Volta para o mesmo aperto. Até aprender a olhar para Jesus. Porque a lição do vento era para Pedro olhar para Jesus. E quando Pedro não entender, não pegar a visão, ele volta para o barco. Está entendendo? Porque passa um tempo e você está na mesma luta. Por que que Deus não me dá vitória? Por que que não muda? Porque você está voltando para o barco. Por quê? Porque sobrenatural é só para quem olha para Cristo na hora do vento. Só consegue sobrenatural quem olha para Cristo na hora que o vento está soprando. O vento está batendo aqui, mas está olhando para Cristo. Está sentindo na carne o vento, mas o olhar está em Cristo. Está sentindo na pele o vento, mas olha para Cristo. Só tem sobrenatural quem olha para Cristo. Está sentindo o vento. E eu fiquei imaginando, o vento também levanta água. De vez em quando levanta uma água assim, molha, e a gente sente água gelada. Mas olha para Cristo, ó. O vento está batendo aqui, mas eu estou olhando para Cristo. Estou olhando para Ele. O vento está soprando, eu estou sentindo. É o meu corpo que o vento está batendo. Porque vento bate no corpo, vento sente no corpo. Mas enquanto eu estiver olhando para Cristo, e é um aprendizado, eu decido, eu aprendo a olhar para Cristo. O vento vai chamar mais a atenção de Cristo, porque o vento bate no meu corpo, eu sinto o vento, mas eu aprendo, eu decido olhar para Cristo. O vento está soprando, mas eu vou olhar para Cristo. Alguém está dizendo assim, vai dar errado, mas eu estou olhando para Cristo. Alguém diz, você não vai conseguir, mas eu vou olhar para Cristo. Porque quem não olha para Cristo volta para o barco. E olha que tem gente voltando para o barco aqui. Você não está cansado de voltar para o barco não? Você não está cansado de voltar para o barco não? E receber só uma mãozinha? Porque é isso que Jesus faz. Quem não olha para Ele recebe só uma mãozinha para não morrer. Recebe só um escapezinho para não morrer. Para voltar para o barco para ver se aprende. Só uma mãozinha. Dá uma mãozinha aqui. Vamos voltar para o barco. Não, mas não. Você não olhou para mim. Você tem que andar. O sobrenatural só prova quem olha para Jesus. Terminei. Está na hora de você aprender a olhar para Jesus. Está na hora de você decidir para olhar para Jesus. Agora olhar para Jesus é loucura. Olhar para Jesus é loucura. Mas Jesus te equipou aí dentro com uma coisa chamada fé. E esse equipamento chamado fé te dá todo o requisito para você andar e olhar para Jesus. Você pode. Tem aí dentro de você uma fé que te faz andar. O vento pode estar forte, mas tem dentro de você uma fé. E é essa a proposta de Deus essa noite. Essa é a proposta de Deus. Deus não aguenta mais nos pegar e nos colocar no barco. Deus não aguenta mais. Até quando a gente vai voltar para o barco? Toda hora, gente. Entra ano e sai ano, estou eu no barco. E aí, irmão, voltei.
E aí, irmão, voltei. Não. Chega de voltar. É hora de andar. É hora de viver o sobrenatural. É hora de viver algo extraordinário. É hora de ver Deus agindo. É hora de viver o sobrenatural. Pega a mão do seu irmão. Chegou a hora, irmão, de você viver o sobrenatural de Deus. Chegou a hora de viver o sobrenatural. Chegou a hora. Chegou a hora, Pedro. Chegou a hora de viver o sobrenatural. Fala para o seu irmão, chegou a hora, irmão. Chega de voltar para o barco. Imagina a frustração de Pedro, gente. Quase conseguiu, gente. Quase conseguiu. E depois volta para o barco e fala: gente, eu poderia ter mudado isso. Eu vou ter que viver tudo de novo. Eu vou ter que viver tudo de novo. Eu vou ter que passar por tudo de novo. Porque com Jesus não tem jeito. Ó passa ou passa. Não tem jeitinho. Ou passa ou passa. Se a gente não aprender o que Deus quer ensinar, a gente volta. Volta até aprender. Volta até aprender o que Deus quer ensinar. Amém? Olhe para o seu irmão. Pedro, chegou a hora de sair desse barco e viver o melhor de Deus. Que bom que você ficou com a gente até o final. Puxa, eu tenho certeza que você ouviu a voz de Deus e Deus falou ao seu coração. Eu tenho certeza que essa palavra que você ouviu direcionou o seu coração e você agora está com uma direção da parte de Deus. Eu quero orar com você, vamos orar juntos? Senhor nosso Deus, muito obrigado por essa pessoa, por esse homem, por essa mulher, por essa família. Ó Deus, reunido agora, ouviram a Tua palavra, escutaram a Tua voz. Eu quero abençoar os Teus filhos e declarar a Tua bênção sobre a vida deles. O Senhor conhece a necessidade de cada um, a vida de cada um. Eu declaro a bênção do Senhor, eu declaro a cura para essa pessoa enferma, eu declaro a vitória para essa pessoa problemática, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida. Puxa vida, que bom. Não se esqueça que toda sexta-feira a gente tem um encontro marcado, amém? Nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Convide, divulgue. Se você desejar rever essa mensagem ou ver outras, é só você entrar aí no nosso canal, o endereço está aí na sua tela, tá bom? Só você entrar e você vai ver outras mensagens, vai rever essa mensagem. Tenho certeza que Deus tem algo para falar com você. E se você desejar estar conosco na nossa igreja, será uma honra recebê-lo. Os nossos cultos são terça pela manhã, terça à noite, quinta à noite, domingo pela manhã e domingo à noite. Será uma honra ter você com a gente nos nossos cultos, tá bom? A gente vai receber você de coração aberto, de braços abertos. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus te abençoe. E nunca se esqueça que você é amado de Deus, que Deus te ama tanto, que deu o seu único filho para morrer na cruz por você, tá bom? Deus abençoe, até o próximo programa, se Deus assim permitir. Fique com Deus e que Deus abençoe a sua casa, no nome de Jesus. Tchau, tchau. Um abraço. Profeta! Deus quer te levantar como profeta, mas não é para massagear a lepra de ninguém, é para ser profeta e dizer para o irmão: irmão, eu te amo, mas está errado. Tenhamos a dificuldade, se arrependa, levante a mão para Deus e peça: Senhor, eu arrumei, mas tem misericórdia, meu Pai, eu pequei, me abençoa.
Senhor está no teu quarto e faz os teus planos. O Deus desse homem, fala para ele. É negócio seu. Deus vai te abençoar, tá? Através da sua vida, muitas pessoas virão. Receba a cura, meu irmão. Diga, em nome de Jesus. Amém. Agora!